Ah, ok. Pode falar. Porque enquanto eu estava falando, você mandou eu parar. Pode falar, senhor Alex. Eu posso continuar falando? Pode sim, senhor. Onde é que eu parei mesmo de falar, ô JB? Foi. Ai, cara, nem lembro. Aí é foda. Parte O que senhor você que pode ele começar do falou começo? que pra você parar de falar essas coisas do. Tava falando das coisas inválidas. Mas Não, onde é que faz o eu, seguinte, onde é que eu, começa a falar desde do início pra ele. Ficar mais explicativo. Tu é, tentou um momento de fala bem. vamos começar tudo de novo, então. Positivo, senhor Alex, por gentileza. Nós saímos em patrulhamento e a primeira coisa que nós avistamos é um carro pessoal perseguindo uma viatura que estava perseguindo outro carro. O que a gente já raciocinou 2 mais 2, não, o cara pediu QRR e os caras vão atacar a barca e matar todo mundo. Como todo faccionado, todo bandido faz na rua que a gente já tá careca de saber. Perseguimos o veículo, demos voz de parada mais de 3 vezes. O mesmo não quis parar o veículo. Perseguimos. O carro dele rodou mesmo sem a nossa barca encostar no veículo, que a gente considera um V5, né? Acontece. Quando o carro dele rodou, ele andou mais um pouco, a gente mandou ele parar. Os meus Steve da barca e eu descemos do veículo, apontamos armas ao mesmo e mandamos ele descer do veículo. Porque até então, se ele reagisse, seria anti-amor à vida. Com 3 fuzil apontados ao mesmo. Foi quando ele começou a se exaltar, falando que era policial, não, recusando descer do veículo, coisa que a gente não tinha confirmação, se era um bandido, um policial, o que podia ser qualquer coisa. Somente no cenário que a gente pegou ali, onde simplesmente era um carro pessoal perseguindo uma viatura. Ele não quis descer do veículo, todas as ordens que a gente deu para ele descer, ele desobedeceu. Ele só desceu quando um Steve da rota chegou e mandou ele descer do carro, falando que ele era policial. Mesmo assim, nós prosseguimos com a abordagem. Nós revistamos ele, o que deu para perceber que ele não estava de ponto. Ele estava com uma roupa normal, entre aspas. Estava mascarado, com o rosto todo oculto. O veículo já suspeito devido à ação dele. Não tinha nada na mochila. Foi quando os outros Steves da barca dele começaram a se exaltar, que já gerou uma confusão. Eu tinha falado que ele estaria liberado e ele não tirou a mão da cabeça. Foi quando o Steve dele alertou que ele podia abaixar a mão. Foi. Como é que se diz? Foi uma situação curiosa porque ele não queria, acatar nem ouvir nenhuma das nossas ordens. Ele só escutava a rota e mais nada. Foi quando eu questionei diversas vezes um único questionamento. Por que ele estava de carro particular, sem fardamento, mascarado, perseguindo uma viatura? Foi quando mesmo falou que ele era policial e ele estava em perseguição. Foi quando eu voltei a questionar por que ele estava em perseguição, sendo que ele estava sem fardamento, sem ponto batido, de carro particular, né? Sendo que isso já é uma situação bem grave. Os Steves da rota
a todo momento defendendo o mesmo. E eu acho que eu fiz esse mesmo questionamento, acho que mais de 10 vezes. Eu acho que foi mais de 10 vezes, se eu não me engano. Foi quando, de tanto perguntar e ele não entender o ponto do questionamento ali, eu cheguei e comentei. Quem persegue viatura policial com maus olhos é bandido. Não chamei ele de bandido. Eu falei que qualquer um que persegue uma viatura policial com maus olhos é bandido. Só bandido tem essa atitude que, na maldade, persegue as viaturas ou para matar, ou para azaralhar, ou para dar ratão. O que, convenhamos, a gente vê isso frequentemente na rua. Principalmente na rua do Banco Central, que é onde estávamos. Fala de novo. 4-1. Teve os Steves da rota, tanto ele, proferindo diversas ofensas contra nós. Eles E iniciaram, senhor Alex? Eles que começaram as ofensas? positivo. Certo. Se o senhor me permite fazer uma pausa só para te perguntar uma outra situação que eu observei, senhor Alex, no seu clipe, eu percebo que em dado momento, eu só pausei a sua fala, ok? Peço desculpa se eu te interrompi, mas porque nesse exato momento que o senhor está falando, que tudo que o senhor falou até agora realmente corrobora com o clipe que o senhor enviou, ok? E em dado momento eu percebo que o senhor tenta ir embora. Eu percebo que o senhor libera ele, fala que quer ir embora, e o senhor se dirige até o carro. Quando esse mesmo senhor mascarado se coloca na frente do seu carro e fala: vai Não pagar o apenas conserto do ele. meu carro. Sim, mas o que eu digo é que esse senhor, o Oliveira, que te denunciou, eu percebo, eu vou até, se o senhor me permitir, eu vou falar o momento exato No que isso geral, ocorre, Alex ok? Deixa eu pegar aqui o minuto, que eu acho que o senhor vai poder Atrás olhar de aí navio, também e aqui, vai, aí, ó, meu carro vai, ali, vai mano. refrescar um pouco da sua memória. Nossa, Né? tá bem aí, liberando. Oliveira? Tô bem, tô esperando os caras arrumar meu... Só um instante que eu estou vendo aqui o momento exato, ok? Aí, arruma meu carro ali, mano. Cara, Pronto, achei. O senhor pode, por gentileza, abrir o seu próprio clipe que o senhor enviou, dos 2 minutos e 25, por gentileza, senhor Alex? Porque nesse momento eu percebo que o senhor libera esse indivíduo e encerra a sua atuação ali de abordagem policial. O senhor encerra seu trabalho de abordagem policial e nesse momento o senhor se dirige até o seu veículo para sair daquela ação e encerrar toda aquela situação, quando o senhor Oliveira, que te acusou, vem andando até o senhor e o fala: veículo dele arruma some. lá meu carro humano. E eu percebo que ele fala: arruma lá meu carro humano, quando o senhor já estava indo embora. Isso procede, senhor Alex? O senhor pode me contar um pouco mais dessa parte? Procede. Ele queria que nós consertássemos o veículo dele a todo custo, sendo que, convenhamos, ninguém ali era mecânico, ninguém tinha kit reparo, ninguém tinha fix VIP ativo, porque até então cada fix VIP é 10 minutos para recarregar. Então, e sem contar o fato que a viatura não encostou no veículo dele. O que consta na minha gravação que a viatura não encostou no veículo dele em momento nenhum e ele mesmo assim rodou. Certo. E quando ele começa a se exaltar cada vez mais, e não lembro se foi o Vitinho que falou que ninguém ali era mecânico para arrumar carro. Fui eu. Ah, foi você. Sim, Porque no senhor. final das contas, a obrigação dele era chamar o mecânico, não era a gente. Correto, senhor Alex. E só deixa eu Ok. concluir. De tanto que ele estava se exaltando, tanto a Speed quanto o carro dele desaparecem. E isso nós já estávamos do outro lado da X7, onde ele começa a acusar que nós estávamos abusando de poder, dando DV nos veículos. Sendo que se a gente fosse realmente dar DV, isso a gente teria dado na X7, que é onde nós estávamos. Sem contar também que o presente momento, os cargos que eles estavam no momento,
não tem poder de dar DV. O único que tinha poder de dar DV ali no momento era eu. E eu estava do lado do P1 da viatura e o carro dele estava do lado do P2 a mais ou menos, eu acho que uns... O quê? Uns 50 centímetros de distância, o suficiente para que se eu tivesse usado algum poder mágico, eu teria guardado a minha viatura. Certo, senhor O que Alex. mesmo explicando isso a ele não aceitou e continuou acusando de abuso de poder. Certo. Senhor Alex, eu entendo que já é o suficiente para essa parte do desacato. Acho que o senhor esclareceu, tá? Pelo menos da nossa parte, a gente entende que não houve desacato, porque percebemos, né, pelo seu relato, que está em linha, tá? Com o que tá sendo falado ali no clipe, que o desacato, que é o artigo 3, não se enquadra, ok? Então, eu imagino que, pelo seu relato e pela prova, né, principalmente pela contraprova que o senhor deu, tá? Podemos eliminar o desacato, correto? Agora, E eu posso só te interrompendo um momento, que quando nós estávamos aqui, como já é 1 da manhã, quando nós estávamos aqui anteontem, o senhor falou que a gente tinha desacatado porque eu tinha falado, senhor acho que Alex, foi, eu a acho gente que pode ser um pouco foi... mais direto e ir para o próximo, porque o desacato já está sendo desenquadrado graças ao seu esclarecimento. Eu queria Fechou. partir agora para o próximo, ok? O Tá bom. próximo é a acusação de atropelamento e o oficial da rota lhe acusa de tentativa de homicídio durante esse atropelamento. Ainda não é a Polícia Federal, é o oficial da rota, no depoimento dele, que acusa de tentativa de homicídio, ok? Esse é o segundo ponto que a gente vai tratar, ok? Tem aí, ok, tem aí o item 3 também, que é a recusa de arrumar o veículo, tá? Que eu entendo que do seu ponto de vista não houve a colisão, do ponto de vista dele houve a colisão, tá? Depois a gente discute isso. Vamos realmente se ater aqui aos crimes, ok? Porque essa questão é uma questão administrativa, tá? Caberia talvez uma indenização se eles realmente tivessem razão, não é um crime, ok? Agora a gente tem a parte mais séria, que é a questão do atropelamento e tentativa de homicídio, ok? Porque, Contra a rota que tentou matar a gente. senhor Alex, eu entendo, ok? Isso realmente ocorreu. A gente percebeu que a rota abriu fogo contra o senhor, só que no momento eu estou ouvindo o senhor, não estou ouvindo a rota. Então eu preciso saber do senhor, ok? Daquele momento em que o senhor entra no carro, assim que o senhor entra no carro, ok? Eu percebo, né, pelo vídeo, que esses oficiais te cercam, correto? E eu percebo também que ficam 2 oficiais da rota armados com um fuzil na frente do seu carro, correto? E Aí eu queria apontando para isso. nós também. Eu gostaria que o senhor, a partir daí, começasse a me explicar porque o senhor está sendo acusado de atropelamento, tentativa de homicídio e lesão corporal pela rota. Então, eu gostaria que o senhor explicasse essa parte, ok? Da ação, para que o senhor justificasse, ok? Essas acusações de tentativa de homicídio, de lesão corporal, entende? Eu queria que o senhor explicasse essa segunda parte, ok? Para entender o que levou o senhor a tomar aquela decisão, o que levou o senhor a sair daquela situação e o que levou o senhor a atropelar os 2 oficiais, ok? Tô quase. Deixa eu só tomar um remédio pra azia aqui que eu. Ai, não tô legal. O senhor quer uma pausa para tomar uma água, conversar com o seu advogado, conversar com o seu comando, eu posso me ausentar da sala enquanto o senhor se recupera, pode ficar à vontade. Eu gostaria, porque Sem problema, senhor Alex. eu sofro muito de azia quando eu. Quanto Ai, tempo o senhor precisa, senhor Alex? quando eu bebo água de noite. Sem problema. Quanto tempo o senhor precisa, senhor Alex?
Acho que só uns. Ai, 5 minutinhos só. Acho que nem isso. Tá bom, senhor Alex. O senhor me chama lá fora, tá bom? Quando o senhor estiver melhor. Aí continuamos. Ô, Portuga. Ô, Alex, deixa eu trocar um papo com você. Aham. Ele citou ali, você pode ver, até você falou pra mim, até você explicou. Abaixa a voz. Pode falar. Até você explicou pra mim que ele abriu uma brecha, né? Ele Isso. abriu uma brecha e na hora que tu ia meter o carro, ele pulou na frente do carro. Ele foi correndo Foi. pra frente. Então, dá pra perceber isso. E outra, queria falar com o advogado aqui. Ô, Alexandre. O advogado, Foi. lembra Eu só não quando tô ele tava entendendo uma falando de coisa. Ele falou ontem, que não tem que clipe, era não tem desacato e tal, ele tá mudando de Ele tá assunto. Ele usando tá vendo que ele tá no erro, meu ele tá mudando de vídeo. assunto. Uhum. Não sei se você percebeu isso. Sim, sim. Ah, Pô, perfeito. ele tá usando o clipe do Alexandre contra o Alexandre. Então, Ele tá tentando. Tava no clipe pra perceber que o Alexandre não fez nada. Acontece que E o. uma coisa que toda a minha guarnição sabe, o Portuga sabe, o JB sabe, eu sou uma pessoa autista. Eu não consigo controlar o tom da minha voz. eu já Assim, ajudei ele várias vezes. Já teve as caras assim na DP, até com advogado, que eu eu já, sempre ti- eu ajudei já, eu sem já vir. tive, eu já tive crise, tudo isso. E o Hum. Portuga sabe, o Portuga já presenciou 2 crises minhas e o JB já presenciou um monte. Sim, sim. Conta isso pro advogado. Uhum. Mas a denúncia. A denúncia que você abrir era sobre isso? Sim, e Né? eles desmotivaram a gente a abrir a denúncia. Porque eles falaram o tempo inteiro que se a gente abrisse a denúncia, nós seríamos presos e rebaixados da tática. Não, não. Isso não poderia ocorrer. Isso eu não tinha te É a tática. contado, Portuga. Quando ele foi desmotivar a gente a abrir a denúncia, ele falou que seríamos presos, né? Que corria o risco de sermos presos e que seríamos rebaixados da tática. Ai, meu Deus. Isso não aconteceria, sabe por quê? Porque ele ia colocar nas mãos do seu comando pra resolver isso, entendeu? Isso aconteceu Ia na passar por civil cima de mim pra fazer isso, cara. e não pode. Isso aconteceu na civil ontem. Pediram, deixaram na mão deles, né? Falar assim, se quiser exonerar, exonera. Se quiser dar advertência, dá advertência. A princípio, eles pediram a exoneração da moça. A civil simplesmente pegou e falou assim: tudo bem, você quer comandar? Você é comandante federal. Aqui quem comanda sou eu. E o comando da civil deixou ela permanecer por conta que já tinha uma amizade, tá ligado? Então ele resolveu dar uma segunda chance pra ela. E ela continua lá até hoje. Então não tem um porquê de chegar lá Qual o e nome dela? impedir. Só uma pergunta assim. Uhum. Pode falar. Qual o nome dela? Qual o nome dela? Acho que era Kira, alguma coisa, Camila. Ah, Era alguma coisa com K. fechou. Ela era ela era do exército. Acho que Por ela era. cima de mim, esses caras não passam na minha guarnição. Não bastante, tá ligado? Porque comando maior é você. A única Positivo. coisa que tá. O único cara que tá maior, que, tipo, tá acima de você é o responsável geral da polícia, tá ligado? Positivo. Uhum. Seguinte, caso. E eles ainda queriam que a gente fosse na viatura deles. Ele tá, é uma pergunta assim mesmo, uma pergunta não. Eu acho que eles estão achando, cara, que eles é o segurança, é o secretário de segurança pública, cara. Morgan, E Morgan, assim, Morgan, Morgan. É o tu? advogado.
Uma coisa que o JB e o Português sabem é que eu não sei me defender. Uhum. Eles só não cresceram Senhor? pra cima de mim quando a gente veio denunciar a rota, porque o JB não deixou. Uhum. Foi. Eu não sei formular corretamente as palavras e eu não entendo a maioria das vezes. Eu não entendo ironia, eu não entendo duplo sentido, eu não entendo essas coisas. Uhum. Então, eu sou uma pessoa que eu não sei me defender. O Portuga sabe disso, o JB sabe disso. Uhum. E é fácil qualquer um entrar na minha cabeça. Sim. Oi. Uhum. Porque ele é o chefe. Vamos lá, vamos lá, Eu vamos lá. eu não sei me defender. Deixa, calma, o Morgan não pode agora. Pera aí. Ele falou pra esperar um pouco. Ele Ele falou que tá no meio vai da ausência aqui, desistir. mano. Senhores, vem cá, vem cá. Vai. Vem cá, vocês dois. Quem que é a mais alta patente aí que tá aí disponível? Bom, eu sou passarinho, eu sou COI. E quem mais que tá aí nessa ação do BO? Deve ser esse aqui, o Dacote, mais Aqui, alto. ó. Então eu vou te falar o que você vai fazer. Tá vendo meu cabelo? Positivo. Positivo. Bom, meu cabelo é o 248 ou o 249, alguma coisa assim, ok? 248 149. Não, 248 ou 249, alguma coisa assim, ok? Aham. Tá. Coloca ele, vai meio mascarado, põe um óculos igual ao meu óculos é o óculos 60, anota. É alguma coisa assim, é 248 249, olha lá no E se meu eu tomar óculos é PD? o óculos 60. Você não vai E se eu- tomar PD porque eu vou te explicar uma coisa sobre o PD. O PD só pode ser dado se o jogador concorda com o PD. Tô sem demissão, tá? Tá falando de PD, você é demissão. Se você não concordar e falar que você não quer e não aceita o PD, ele não pode dar o PD. Senão o resto pode poder. Ele não pode dar o 248 PD. 249. Positivo. Isso. Vamos lá, Steve. O que você vai fazer é fingir que é eu e aí você vai se trocar pelo Biel e você vai falar que você não é eu e que eles foram feitos de trouxa, eles só vão te apagar e não vai dar em nada. Fechou. Tá bom? Mas é isso aqui, ó. Não entra lá antes de tirar o Biel de lá. Não entra lá antes de tirar o Biel de lá. É só se Positivo, mostra de longe, tá bom? Boa sorte, Positivo. senhores. Estômago. É de estresse. Já acabou ali. Já. Opa, doutor, tudo Moro. bem? Oi. Moro, posso conversar com você aqui rapidinho? Olha Tô que eu ia com te pedir meu também, vem cá. estômago Vamos doendo. no outro lugar aqui, vem cá, vem cá. Então, acabaram de sequestrar um dos meus, querem minha cabeça, dourada apontada na cabeça, eu tô aqui tentando. Ó, vou ser bem direto com você, tá, doutor? Eu e você, não tô gravando, não tô nada. Eu tô tentando ajudar a porra do Alex, ele tá me tirando do sério, cara. Ele não tá se ajudando, ok? Eu tenho um inquérito de 10 páginas em cima da rota, tá? Eu vou foder a rota de um jeito que você não pode imaginar. E acho que você viu ontem eu agindo, né? Sim, sim. Eu só tô aqui pra que ele pare de falar merda e responda minhas perguntas e saia daqui inocentado. Só isso, doutor. Pelo amor de Deus, ajuda ele a fazer isso. Fala pra ele parar de viajar e achar um monte de coisa que não é, porque eu tenho que fazer o que eu tô fazendo. Eu vi os clipes, tá na cara que ele é inocente. Entendeu? Tá na cara, pra mim tá na cara. Só que eu preciso colher o depoimento dele, doutor. E ele não tá me ajudando a ajudar ele. O senhor entende? Ele não tá me ajudando a ajudar ele. Bagulho de duplo sentido. Não entende piadinhas. Não entende nada, entendeu? Então ele Ó, qual que falou. é sua roupa aí? Qual que é sua roupa aí pra eu colocar? Ô, Morgan, rápido. Caraca, deixa eu ver. Vira pra mim, cara. Tá igualzinho, velho. Deixa eu ver isso. Não, vira. Peraí, fica aí. Qual que é sua roupa? Qual que é sua roupa Ah, aí? cara, a gente é muito foda, velho. Não vou fazer armadilha, não, né? Hum? Não vou fazer essa Vamos armadilha, pegar não, um né? item roupa lá, Steve, rapidinho pra mim. Vamos, Ô, Marco, eu vou conversar com eles lá, a tá? gente vai fazer essa Ali, ó. armadilha. Ó, faz o seguinte. Ali, lá direito, Ah, tô lá ligado, tô direito. ligado, tô ligado.
Faz o seguinte, cara, isso tá muito genial, velho. De verdade. Só vou colocar essa roupa aqui, eu fico mais igual. Ô, Deixa- Morgan, eu Oi. vou conversar com Aí eu eles, tá? Vou engrossar mais a E voz. Deixa eu Será que falar um a gente vai- negócio. Será que você consegue, antes de fazer a armadilha, enrolar ele mais um pouquinho, só pra eu terminar essa situação aqui que tá acontecendo, e aí eu vou lá ajudar vocês, ou... Ele tá lá mais de 10 minutos já. Seu situação. Seguinte, Calma aí, tem. Biel, Vou calma ver aí. com eles se Tamo tem como aí, deixar ele pra tá chegando, amanhã, Biel. porque agora tem que dormir, porque amanhã eu tenho que acordar cedo. Não, assim, doutor, posso só ser bem direto e Mandei. sincero com o senhor? Sim? Só Mandei tem aqui, mais mandei um aqui. crime pra ele falar que foi sem querer, entendeu? Só isso. Ele só precisa, Falei a doutor, roupa. Fechou, eu vai vou lá, passar fala pra pra eles ele lá. colaborar, pelo amor de Deus. Por favor, tá? Qual que é a roupa aí, ô delegado? Ah, Qual que é a jaqueta? Qual que é a jaqueta? Dá preset aí. Preset. vou dar. Jaqueta. Vem cá, enrola lá mais 5 minutos que eu já tô saindo aqui. Tá. Mas Sabe qual por que é quê? a Porque você vai jaqueta? precisar de mim na rádio, porque eu tenho que falar com a minha voz, entendeu? Aham. Ele vai querer ouvir minha voz, ele não vai cair nessa. É isso que eu tô falando. Não, pode assim de agir, porque ele vai acreditar, cara. Pode confiar em mim, porque o Eric também usa Só, essa... deixa eu colocar a jaqueta